Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, acompanhe a leitura da palavra. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, nós lemos a Tua santa palavra. Te pedimos, Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós e fala conosco, através da pregação do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito Santo trate com o nosso ser, que a Tua palavra seja instrumentalizada pelo poder do Teu Espírito Santo, arrancando do nosso coração tudo aquilo que não Te agrada, nos conduzindo em retidão na Tua santa palavra, trazendo salvação, libertação e edificação para o Teu povo. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Todos nós sabemos o valor de uma herança. Uma herança representa algo preparado a ser recebido no futuro. Entretanto, meus irmãos, as heranças deste mundo são incertas. Elas podem ser perdidas, diminuídas, roubadas, destruídas, ou até mesmo elas podem ser consumidas pelo tempo. Aquilo que hoje parece seguro, amanhã pode desaparecer. Entretanto, o apóstolo Pedro nos apresenta uma herança completamente diferente. Não uma herança terrena, mas uma herança celestial. Não é uma herança temporária, mas Pedro nos apresenta uma herança eterna. Uma herança que não está sujeita à corrupção, mas uma herança que é preservada pelo próprio Deus. Essa herança é descrita pelo apóstolo Pedro no texto em que nós lemos. Por exemplo, no versículo 3, o apóstolo Pedro vai afirmar sobre a viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No verso 4, ele vai destacar essa herança para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança reservada nos céus para vós outros. Essa esperança apresentada aqui pelo apóstolo Pedro, onde ele expressa com detalhes o motivo dessa esperança, que é a ressurreição de Jesus, a obra do Senhor Jesus, nos apresentando a consequência disso, que é uma herança. Uma herança que é reservada nos céus para nós, para a igreja. Irmãos, essa primeira epístola de Pedro, ela foi escrita para cristãos dispersos pelas províncias da Ásia Menor. Olhe para o texto, veja o que diz o verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, o apóstolo Pedro escreve essa epístola, essa carta aos cristãos dispersos,
forasteiros, aqueles que estavam de fato sendo perseguidos ali na Ásia Menor. Eles viviam como peregrinos em um mundo hostil ao Evangelho. Eles sofriam oposição, rejeição e perseguição por causa da fidelidade a Deus. E nós percebemos aqui nessa primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, que os crentes daquela época estavam passando por algum tipo de hostilidade diante das pressões romanas e gregas daquela época. Eram dispersos, forasteiros. O apóstolo Pedro, portanto, escreve essa carta com o objetivo de consolá-los, de encorajá-los na palavra, na fé, dizendo, em outras palavras, olha, vai valer a pena vocês permanecerem firmes diante do Senhor, vai valer a pena vocês permanecerem fiéis na palavra, porque existe uma herança. E é justamente isso que Pedro diz no versículo 3, existe uma viva esperança, essa esperança que resulta em uma herança. Essa herança incorruptível, sem mácula, imacessível, como diz o verso 4, reservada nos céus para vós outros. Em um tempo, em um contexto onde muitos de nós, irmãos, vivemos em incertezas, em tribulações, em adversidades, como crentes dispersos em alguns momentos da vida na nossa história. Essa palavra é como um alento para a nossa alma, porque a despeito das incertezas desse mundo, das adversidades desse mundo, dos sofrimentos desse mundo, existe uma herança certa, uma herança reservada nos céus para aqueles que permanecem firmes, para aqueles que seguem o Senhor Jesus, para aqueles que foram de fato transformados pela palavra do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa manhã, a herança reservada nos céus. A herança reservada nos céus. A primeira verdade, meus irmãos, o apóstolo Pedro trata sobre a certeza da herança prometida. Repito, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro trata sobre a certeza da herança prometida. Olhe para o texto, veja o que diz o verso 3. Bendito, vamos ler juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está aqui louvando o nome do Senhor. É uma expressão muito parecida com a expressão do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, na primeira parte, no primeiro capítulo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia. Ele fala da misericórdia do Senhor, que nos regenerou, ou seja, nos transformou para uma viva esperança, uma esperança que não é morta, é viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, mediante a obra de Cristo no Calvário e sua ressurreição, para, versículo 4, acompanha o texto, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservado nos céus para vós outros. Versículo 5, vamos ler juntos? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, em primeiro lugar aqui nessa primeira parte, a herança nasce da misericórdia de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, essa esperança que está baseada na ressurreição de Jesus Cristo, no qual nós receberemos uma herança reservada nos céus. Mas tudo começa com a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação eterna pelos nossos pecados. Deus retém essa condenação. Por quê?
porque Jesus Cristo foi condenado em nosso lugar. Ele foi crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Então a misericórdia de Deus está baseada na obra de Jesus Cristo. Ele não dá para nós o que nós merecemos, que é a condenação pelos nossos pecados. Ele retém, isso é a expressão da misericórdia de Deus. Nós temos uma herança garantida, uma herança reservada nos céus por causa da misericórdia do Senhor. A herança nasce da misericórdia de Deus. A herança é garantida pela ressurreição de Cristo. Versículo 3, olhe: nos regenerou para uma viva esperança. Mediante o que, irmãos? Foi muito fraco. Mediante o que? Foi muito fraco. Mediante o que? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou, por isso a nossa garantia está aqui, fundamentada, baseada, alicerçada na ressurreição de Cristo. A viva esperança para a herança reservada nos céus. A herança nasce da misericórdia de Deus. A herança é garantida pela ressurreição de Cristo. A herança é preservada por Deus, irmãos. Olha o que diz o texto: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que essa herança, ela é preservada. Ela não é corrompida pelo tempo, ela não é destruída pelos malfeitores, ela não é perdida pelas pessoas, ela não é tirada de nós, ela é preservada. Os termos são incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada. É como se o próprio Deus estivesse ali guardando uma herança que vai dar para os crentes, para o povo do Senhor. Essa certeza, irmãos, ela está baseada também na verdade que os herdeiros são guardados pelo poder de Deus. Veja, a herança, ela é reservada, mas os herdeiros, eles são também guardados pelo poder de Deus. Olha o que diz o texto, versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O Senhor não apenas está guardando a herança, mas está também guardando os herdeiros, protegendo os herdeiros, preservando os herdeiros pelo poder de Deus. O texto está dizendo que sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, isso aponta para uma verdade incomparável sobre nós. Existe uma herança prometida e essa herança é uma certeza. Há uma certeza da herança de Deus para a nossa vida. Essa herança que nasce da misericórdia, essa herança que é garantida pela ressurreição de Cristo, essa herança que é preservada por Deus e os herdeiros que são guardados pelo poder de Deus. Sabe o que isso significa para nós? É que essa herança não depende de nós, não depende da minha vida, não depende da sua vida. É misericórdia de Deus, é garantida pela ressurreição de Cristo, é preservada por Deus e os herdeiros são guardados pelo poder do Senhor. A Bíblia fala que a gente tem que perseverar até o fim. A Bíblia fala que a gente tem que lutar contra o nosso pecado. A Bíblia fala que o vencedor herdará, essas coisas. A Bíblia fala que nós temos que negar a si mesmo. A Bíblia fala que nós temos que permanecer firmes no Evangelho. A Bíblia fala que a gente tem que dizer não para esse mundo, não se conformar com este século. A Bíblia fala sobre tudo isso, e é verdade, nós precisamos realizar tudo isso. Contudo, tudo isso acontece porque estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Tudo isso acontece porque existe uma mão que tem preservado a nossa fé, que tem guardado nosso coração, uma mão que tem sustentado a nossa caminhada. Aí a gente persevera, a gente luta contra o pecado, a gente permanece firmes no Senhor, porque a mão de Deus tem nos guardado. Os herdeiros são guardados pelo poder do Senhor, e bendito seja o nome do Senhor por essa verdade. A herança reservada nos céus, em primeiro lugar, irmãos, é a certeza que é apresentada pelo apóstolo Pedro. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro fala sobre a prova da herança prometida. A prova da herança prometida. Veja o que diz o verso 6. Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo que os crentes vão passar por provações, por dificuldades, por tribulações. Ele fala isso no verso 6. Nisto exultais, na esperança que temos, na herança, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aqui, irmãos, é uma realidade da vida cristã. A vida cristã, ela é marcada por provações. No mundo, disse o Senhor Jesus Cristo, nós teremos aflições. Essa ideia de que o cristão não passa por provação, não passa por aflição, não passa por dificuldade, é uma ideia antibíblica, contrária ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, o apóstolo Pedro aqui está afirmando que nós passaremos por provações. Provação, irmãos, é a prova de Deus, a tribulação que vem, a tempestade que vem, para provar a nossa fé. E é justamente isso que Pedro está afirmando. Veja o que diz o verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, essa prova, ela vem para confirmar o valor da nossa fé. Não é para destruir a fé, não é para acabar com a fé, não é para desviar o crente, pelo contrário, é para fortalecer a fé, confirmar a fé, confirmar o crente, para que o crente possa amadurecer cada vez mais, irmãos, na fé. Eu me lembro de uma ilustração que trata sobre essa realidade. Certa vez o escultor estava fazendo um rosto, uma cabeça de um leão numa pedra. E então o escultor estava batendo naquela pedra para fazer ali o rosto de um leão, esculpindo ali o rosto de um leão. E então chega o curioso, e o curioso pergunta: o que é que você está fazendo? E o escultor diz: eu estou batendo na pedra e eu estou fazendo aqui a cabeça de um leão, o rosto de um leão. E o curioso então perguntou: o que? Você está fazendo o quê? E ele disse: o rosto de um leão. E o curioso então disse: não, isso não é um rosto de um leão. E então o escultor falou: olha, eu vou bater e eu vou retirar da pedra tudo aquilo que não parece com o rosto de um leão. E ele então vai esculpindo, vai ali batendo, vai ali tirando tudo daquela pedra que não parece com o rosto de um leão. E ele vai batendo, ele pega as suas ferramentas e vai batendo naquela pedra, e vai esculpindo, e vai tirando tudo aquilo que não parece com o rosto de um leão. No final, o curioso vê que aquela pedra cheia de defeitos se tornou um rosto glorioso de um leão. E muitas vezes, irmãos, Deus faz isso. Ele utiliza as suas ferramentas, que é a tribulação, a tempestade, a adversidade. E Ele utiliza as suas ferramentas para bater em nós e tirar de nós tudo aquilo que não se parece com Cristo. E Ele vem e bate em nós. Ele está nos esculpindo. Ele está retirando de nós tudo aquilo que não se parece com Cristo. E Ele então está realizando uma obra em nós. E Ele utiliza as suas ferramentas, a tempestade e a tribulação, para tirar de nós tudo aquilo que não se parece com Cristo. E eu sei, meu querido irmão, dói. A tribulação dói. A provação dói. Aperta o nosso coração, mas o grande escultor, o nosso Salvador, está empenhado nessa obra, e Ele há de arrancar tudo aquilo que não se parece com Cristo em nossa vida. E é por esta razão que nós passamos por provações, para Deus confirmar a nossa fé, e que a gente seja mais parecido com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A prova é apresentada para confirmar a nossa fé. E essa é a prova da herança prometida. As provações são reais.
As provações são temporais, porque o texto diz, nesse breve tempo. Não é para sempre. As provações são necessárias para confirmar o valor da nossa fé. As provações purificam a nossa fé. Olhe para o texto, veja o que diz o verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, para que todas as impurezas dessa fé sejam retiradas, para que seja uma fé pura. As provações preparam os santos para a glória, porque o texto do verso 7 termina dizendo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Crente que não passa por provação nesse mundo, está entregue às suas próprias paixões. Mas crente que passa por provação, está sendo disciplinado, conduzido, preparado para receber uma glória futura. Terceira e última verdade, irmãos. O apóstolo Pedro trata sobre a antecipação da herança prometida. Olha aí para o texto, veja o que diz o verso 9. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, o quê? A salvação da nossa alma. A salvação da vossa alma. Meus irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós hoje já podemos usufruir dessa glória futura. Por quê? O texto diz, a quem não havendo visto, amais. Nós já estamos amando o Senhor Jesus, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Embora não vejamos com os nossos olhos Jesus Cristo fisicamente, nós já estamos glorificando, exultando sobre Ele, fundamentados na obra dEle, para a glória dEle. Pela fé amamos Cristo sem vê-lo, pela fé cremos em Cristo sem contemplá-lo, pela fé desfrutamos de alegria indizível. Veja o que diz o texto, verso 8: exultais com alegria indizível e cheia de glória. Pela fé desfrutamos dessa alegria indizível, sem palavras, incomparável. Nós, irmãos, hoje já usufruímos em certa parte dessa herança prometida pelo Senhor. Nós já exultamos, nós já celebramos, nós já participamos dessa glória antecipada. É por isso que os puritanos do século XVII diziam que o culto é uma antecipação da glória eterna, porque no culto nós estamos aqui reunidos celebrando, exultando, glorificando a Deus, na presença de Deus. Cristo se faz presente. As provações, irmãos, elas preparam a nossa vida para a glória futura, mas pela fé experimentamos as primícias da salvação futura. Nós já estamos no caminho. Nós já estamos, irmãos, com esses passos dados para a glória eterna, para a herança reservada nos céus. Nós não podemos perder essa herança, porque, como vimos, é uma certeza, fundamentada na misericórdia, na ressurreição de Cristo, preservada por Deus, os herdeiros são guardados. Essa herança é provada. Essas provações, irmãos, são reais, mas temporais, necessárias para confirmar a nossa fé e nos preparam para a glória futura. E por fim, Pedro fala sobre essa antecipação da herança prometida. Pela fé nós já amamos a Cristo sem vê-lo, pela fé nós cremos em Cristo sem contemplá-lo, pela fé desfrutamos de alegria indizível. E pela fé nós já experimentamos dessas primícias da salvação futura. O texto termina dizendo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos uma herança certa, uma herança provada, uma herança antecipada, uma herança garantida pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu digo para você, vai valer a pena
você permanecer firme no Evangelho, vai valer a pena você dizer não para o pecado, vai valer a pena você ser provado para ser uma vez confirmada o valor da vossa fé, vai valer a pena, sabe por quê? Porque um dia, meu querido irmão, os céus vai se abrir, Cristo voltará, a igreja vai subir e receberemos essa herança reservada nos céus. Existem heranças desse mundo, herança terrena, que pode ser consumida pelas coisas desse mundo, perdida pelo tempo, destruída pelas pessoas. Mas existe uma herança que repousa sobre nós, uma herança eterna, celestial, reservada por Deus dos céus. Essa herança é certa, essa herança é provada, e essa herança é antecipada pela fé hoje na vida dos crentes. Que possamos, irmãos, essa manhã, celebrar, exultar, glorificar aquele que vive e um dia voltará para nos buscar, e nesse dia então receberemos essa herança reservada nos céus, não somente para mim e para você, mas para todos os santos, aqueles que um dia se arrependeram e creram em Jesus Cristo. Portanto, eu aplico essa verdade para você nessa manhã. Se você está longe do Senhor, volte-se para Cristo, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Continue a sua vida firme no Evangelho, rejeite esse mundo e creia no Senhor, e você então estará nessa palavra, recebendo um dia essa herança reservada. Se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, está aqui ouvindo essa mensagem, talvez agora aqui nesse lugar, ou pela internet, ou em outro dia, eu digo para você, creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e receba vida eterna, porque não existe esperança sem Cristo. Nós temos, irmãos, uma esperança viva, e essa esperança viva, ela estava fundamentada em Jesus Cristo de Nazaré. Fiquemos de pé e vamos orar.